Fala, meus bruxos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos falar um pouco sobre projetor, esses projetores chineses. Eu vou dar a minha opinião se realmente vale ou não a pena, né, adquirir esse tipo de produto. Tá bom? Então fica até o final que eu vou explicar todos os meus pontos bonitinho. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então, editor, solta a vinheta. Já logo de antemão, eu vou dizer o seguinte, vale a pena? É igual o vídeo que eu falei do BW-V2, acho que é isso o nome. Cara, sempre falo assim, depende da sua situação, né? Eu vou explicar um pouquinho como foi a minha situação. Eu tive primeiro um projetor da Blitzwolf, o BW-V2. De primeira instância, você sempre, se você vem de uma televisão, né, de uma televisão pequena, de 32, 20 e pouco, que seja, e até mesmo a de 40, quando você coloca o projetor, né, na parede, você vê aquele telão gigantesco, você fica, nossa, tem um cinema na minha casa, que coisa maravilhosa, e não sei o quê. Só que nem eu confesso que quando eu comprei, né, esse projetor da Blitzwolf, eu paguei caro, né? Eu fui um pouco leigo no início, não vou mentir. Eu sabia que o brilho dele era meio baixo, né? Tem essa questão do valor dos ancilumens dele. Eu sabia que o brilho dele era meio baixo, só que quando chegou eu vi que ele era um tanto baixo demais. Isso foi não vou dizer um problema, mas foi uma situação assim um pouco complicada. E aí, tanto que eu peguei e eu já comprei, tanto que tá aqui atrás, ela aqui, o meu pano reflexivo. Eu já comprei já sabendo que ele seria com o brilho baixo, então eu já comprei o pano reflexivo, né? E se você quer saber sobre o pano reflexivo, eu vou deixar um card aqui em cima, um vídeo de eu falando se vale ou não vale a pena também usar o pano reflexivo. Tipo assim, o pano reflexivo, ele vai te dar mais brilho para certas situações, mas na onde o projetor, ele não consegue te mandar aquela imagem, tá muito escuro, ele não consegue fazer aquela imagem, no pano reflexivo não vai fazer diferença, porque ele não consegue reproduzir, o pano não vai fazer milagre. Ele vai melhorar o brilho da onde tá ali, mas onde já está aparecendo, mas ele não vai fazer um milagre de fazer aparecer uma coisa que o projetor por si só não consegue fazer aparecer. Então, mediante essa situação, né, depois disso eu tive um problema que todo mundo que tem, eu fiquei com ele mais ou menos um ano, e aí todo mundo que tem projetor chinês tem esse problema. Qual é o problema? A tal da mancha que aparece, né? Então, aconteceu o problema da mancha, eu não consegui achar peça de reposição para mim poder trocar a película, né? Foi muito difícil, então depois de um certo ponto eu cheguei num momento que eu falei assim, vou comprar outro projetor. Achei um outro projetor, comprei o WeWatch S1. Ele é um projetor que tem um pouco mais de brilho, né? Só que as cores dele não é tão fiel, né? Já logo de cara eu já senti esse problema. Ambos, tanto um quanto o outro, tem um problema do foco, né? A imagem nunca fica bem focada, né? E enfim. E qual que foi o problema? Quando foi o WeWatch, ele automaticamente não, mas com um tempo mais rápido do que o Blitzwolf, apesar dele aparentar ser maior, ele ter um espaço ali que pode dissipar mais ar quente que fica dentro dele, porque ele fica muito quente. Infelizmente, a mancha dele chegou mais cedo do que quando foi do da Blitzwolf. Então, vamos lá. O que eu digo? Quando você quer um projetor desse chinês, ele é um bom paliativo para você que tá, por exemplo, tá sem uma grana para poder comprar uma televisão, tá sem uma grana para poder investir no quarto da criança ali e para pôr um negócio para ela poder assistir. Legal, eu acho que é um bom paliativo. Ok. Só que agora você querer usar esses projetores chineses como fonte principal para assistir, cara, eu não recomendo. Eu tive minhas alegrias, eu tive meus momentos, mas, por exemplo, assim, para jogar videogame eu não recomendo, porque o input lag geralmente é muito alto. Para você que vem de uma televisão e quando você vai pro projetor, existe uma diferença muito grande,
entendeu? Ah, mas são 30 e poucos milissegundos. Cara, é uma diferença e não é legal. Eu, na minha opinião, principalmente se você joga online, como eu jogo online, então, tipo assim, eu não recomendo nesse ponto. Tem sempre essa questão do foco, é muito difícil você achar um projetor num custo-benefício que ele tem um foco bom. Tem, de novo, eu repito, essa questão da mancha é muito chata, é de ter que trocar película, e agora o AliExpress tá muito mais difícil de você importar as coisas de lá, pelo fator das taxas. Então, assim, cara, se for um paliativozinho, se o projetor tiver muito barato e ok, beleza. Mas se não for isso, cara, eu sei que nem eu, agora eu tô sem projetor nesse exato momento. E eu digo o seguinte, cara, guarda uma grana, investe numa televisão, entendeu? Porque você não tem que ficar nesse negócio toda vez que tinha que assistir no escuro. Porque o projetor, ele foi feito para ser assistido no escuro, entendeu? Então, essa questão de ter que assistir no escuro, que nem às vezes tá eu não tenho ar-condicionado no meu quarto e o projetor ficava aqui no meu quarto. Então, tava aquele calor imenso que tava no começo do ano e a gente querendo assistir alguma coisa e não dava pra ficar com a janela fechada porque tinha que ficar tudo escuro e ficava tudo muito quente. Isso colabora com que a mancha apareça mais cedo, entendeu? Se você tem um problema de pó na sua casa, você vai ter que ficar pelo menos 1-2 vezes no mês abrindo o projetor para ter que ficar limpando ele. Então, se você não tem essa prática, se você não tem esse costume, eu não recomendo, entendeu? Então, esses pontos, cara, é legal, muito bacana o tamanho da tela, o que ele pode te proporcionar de primeira instância, mas depois você vai ver que seu olho vai ficando mais clínico, você vai percebendo que, mas não tá bem focado aqui. Tem projetor que para ele fazer uma tela grande, ele necessita de mais espaço. Então, por exemplo, quando eu tava com o Blitzwolf e quando eu fui para o Willwatch, apesar dos dois ficarem na mesma posição, a diferença de tela foi muito grande. Por exemplo, o Blitzwolf eu cheguei a 112 polegadas a 3 metros e o Willwatch eu consegui somente 89. Então, esse impacto dá uma diferença, entendeu? Essa diferença de tamanho impacta na sua... Como é que eu posso falar? Na sua perspectiva de tamanho de tela, entendeu? Na sua experiência, melhor se dizendo. Então eu vou dizendo assim pra vocês, cara, se você quer usar para o quarto das crianças, né, ou deixar para quando eu for fazer uma viagem assim, aí eu vou levar pra gente ter alguma coisa para assistir, eu acho válido, eu acho bacana. Veja realmente se o valor dele condiz, né? E tal. Agora, você usar ele como fonte principal de querer consumir conteúdo, eu já não recomendo. Eu não recomendo porque eles falam que o projetor, a lâmpada dele dura 50 mil horas. 30 mil horas. Tá, mas só que a película dura... Tipo assim, se for fazer a conta, dá uns 17 anos, 15 anos a lâmpada. Legal. Só que aí você vai ver a película, ela não dura 1. Então isso pra mim, isso me chateou bastante. Se você teve esse problema em relação à mancha, e entre outras coisas no seu projetor, deixa aqui nos comentários. Essa é a minha opinião, se realmente vale a pena. No fundo, cara, vale a experiência se você pagar ele muito barato. Mas não vale a experiência de você querer trocar ele 100% por uma TV, entendeu? Enquanto não houver um projetor custo-benefício no qual ele não tem esse problema da mancha, e ele tenha um foco legal, ele tenha uma imagem boa, porque também não se engane quando o projetor ele falar pra você assim, lá na marca, lá tá escrito que ele vai até 4K, ele não vai a 4K, tá? Acabou. Encerramos esse assunto sobre isso, não vai a 4K, ele pode
dizer ali no software que ele tá em 4K, mas só que a imagem que você assiste é a mesma coisa do Full HD ali que você viu antes, entendeu? Então é basicamente isso. Então, essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião, deixa a sua experiência que você teve com o projetor, deixa o like, compartilha com seus amigos, compartilha com uma pessoa que você conhece que tem projetor ou que quer comprar projetor, compartilha com a galera, né? E deixa o like aí pra fortalecer o canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui, tá bom? E é isso. Então, tira as cartas e pula.